Olá, amigos! É com imensa satisfação que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros, da coleção de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos falar sobre o capítulo 23, que se chama Pesadelos. Quem dorme em desequilíbrio permanece em pesadelos. Esse capítulo é muito interessante e para explicá-lo para vocês, nós vamos chamar o Vadino. É com você, Vadino. Olá, Graça, como está você? Amigos, caros companheiros, desejo de paz e luz a todos. Nós nos encontramos em mais uma oportunidade para conversarmos hoje sobre o capítulo 23 do livro Os Mensageiros. O título é Pesadelos. O primeiro convite, obviamente, é para que todos nós tenhamos a vontade, o desejo de conhecer o livro, de conhecer a obra. Os valores, os conhecimentos são absurdamente enormes, riquíssimo livro e uma oportunidade de muita reflexão para todos nós. O título fala de pesadelos, referindo-se àquele estágio em que está todo o grupo espiritual, André Luiz, Vicente, Aniceto, Alfredo, Ismael e um grande grupo de trabalhadores, prestando assistência dentro de uma daquelas enfermarias do Posto de Socorro de Campo da Paz. São 1.890 almas em estado, segundo André Luiz, similares ao de múmias, olhos esgazeados, semblantes de sofrimento, e a impressão de quem está de fora olhando pode parecer que eles estão dormindo, mas não é um sono de paz, não é um sono tranquilo. Imagens e memórias muito fortes existem em cada uma daquelas almas, em cada um daqueles universos, porque cada um daqueles seres é um universo em particular, não é isso? Hoje nós gostaríamos de falar com vocês especificamente sobre os efeitos do nosso campo mental, sobre a habilidade e capacidade de gravação que cada um de nós tem. E sobre os embates, sobre as felicidades ou tristezas, sobre as consequências naturais que estas gravações repercutem, trazem para nós ao longo da nossa vida de encarnados ou de desencarnados. Alfredo, Aniceto, André Luiz e Vicente caminham entre as fileiras de almas e Aniceto diz a eles: eu gostaria de verificar o grau de acuidade visual, de sensibilidade que vocês adquiriram no tratamento feito em nosso lar. Designa uma pessoa para André Luiz, designa outra para Vicente, para que eles façam a análise mental daquelas almas. André Luiz se aproxima de uma senhora e na tela mental, fixando a energia, a força mental dele na mente, no cérebro daquela senhora, ele se abstém das sensações exteriores e começa a ver as cenas que se desenrolam na mente daquela senhora. É uma noite alta, em que tem um homem similarmente embriagado dentro de casa, e ela gritando e espancando, o homem pedindo misericórdia a ela, e a senhora, chamada Ana, sem nenhum tipo de compaixão, promove cenas extremamente trágicas, complexas e difíceis, e leva esse senhor, este marido dela, o ex-marido dela, ao processo da desencarnação. Ela o mata, o assassina. Depois que ela promove aquele ato, ela descarta o corpo numa linha férrea e tal. E aí o que acontece? André Luiz percebe que ela inicia o processo da memória no momento em que começa a discussão com o marido, termina a memória dela quando ela descarta o corpo e volta para casa e tem aquela visão do mundo espiritual. Quando ela volta para casa, a percepção espiritual dela pelo gravame da memória da mente é muito alto, a percepção espiritual se alarga e ela passa a interagir com o mundo espiritual mais intensamente e se apavora. Então André percebe o seguinte: começa a gravação no princípio da briga e vai até o momento em que ela volta para casa. Depois, naquele momento, começa o processo da briga outra vez e a mente e a memória vai repetindo indefinidamente.
Este caso não é um caso que ocorre durante a visita de André Luiz. Esse fato está ocorrendo já há décadas, quiçá anos ou séculos, não é? Em que essa senhora repete gradativamente a mesma cena. Para muitos de nós, e esse efeito nela, nessa senhora desencarnada, ainda que seja uma cena de uma tragédia inimaginável para muitos de nós, esta cena que acontece na mente dela, ela pode ser compreendida por nós aqui, relativamente de uma maneira fácil. Vejamos nós. Quase todos nós lembramos do dia do nascimento de um filho, quase todos nós lembramos do casamento, quase todos nós lembramos de um dia em que nos tornamos adversários de alguém, quase todos nós lembramos de uma cena complexa, difícil da nossa vida pregressa. Esta cena está dentro de nós, seja ela de alegria ou de tristeza, seja ela para o bem ou para o menos bem, para o mal. E algumas destas cenas, elas são tão fortes na nossa intimidade que elas vencem o choque biológico da desencarnação. Permanecem conosco no mundo espiritual até serem resolvidas ou aquelas energias serem disseminadas, e algumas delas, como reflexos, vencem o choque biológico da próxima reencarnação. Então, é muito importante eu acho que o principal ensinamento do capítulo hoje para nós é: tenhamos muito cuidado com nossas experiências. Tenhamos muito critério com aquilo que nós interiorizamos. Tenhamos muito zelo com a estrutura psíquica que nos compete, porque efetivamente somos nós herdeiros de nós mesmos. O bem que produzimos, ele está gravado na nossa intimidade. O mal que produzimos também. E o bem ou o mal produzidos aqui e agora, no dia de hoje, repercutirão por um tempo considerável pela frente. Paulo de Tarso, fala para nós assim: nós sabemos exatamente quando começa o mal, nós só não sabemos quando ele termina, porque as consequências psicológicas, psíquicas, elas podem se estender por um tempo significativo. São algumas reflexões acerca do capítulo 23, convidando a todos a interagirem conosco. Um abraço. Queremos agradecer, primeiramente a Deus, pela oportunidade do trabalho, agradecer a vocês pela atenção dispensada, agradecer ao Vádio pelas belíssimas elucidações e até uma próxima, se Deus quiser.